Senhor estendeu sua mão, Ele me libertou. Estava morto, mas hoje vivo sou. Amém. Eu peço ao Espírito Santo que hoje tire você da zona de conforto um pouco mais. Você pode falar, mas meu Deus, na festa dos tabernáculos, o Senhor já me tirou tanto da zona de conforto. Mas a Bíblia fala que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Jesus começou uma boa obra em você. Então você tem uma plaquinha espiritual em reforma, né? Em reforma, para melhor atendê-lo, Senhor. Mas Ele vai completar essa obra em você até o dia de Cristo, que é até a volta de Cristo. Então, eu espero em nome de Jesus que Ele tire você de novo da zona de conforto. Amém? Você aceita? A gente vai abrir a palavra no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, a partir do versículo 4. Lucas 8, 4. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, Jesus disse por parábolas. Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo ela com os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém. Jesus, dizendo essas coisas, tendo contado essa parábola, ele clamava. Clamar é ser eloquente. Ele clamava, ele quase gritava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Tem uma outra versão da Bíblia que fala: quem quiser ouvir, que ouça. Mas os seus discípulos interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Você teria entendido se a gente conhecesse só essa parábola da maneira como Jesus contou? Do que ele está falando? E Jesus disse: a vós, aos discípulos, a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros, por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Você sabia que o reino de Deus tem mistérios? A Bíblia fala que as coisas ocultas pertencem a Deus, mas as coisas reveladas pertencem aos homens, aos filhos dos homens. O reino de Deus tem mistérios que são revelados pelo Espírito Santo. Esse livro que você tem aí na sua mão, espero que você tenha um ou no seu celular, é um livro santo, é um livro sagrado, é um livro de mistérios. Por isso que aqueles que vão até a Bíblia racionalmente não entendem, porque a Bíblia fala que as coisas espirituais se discernem espiritualmente e as racionais se discernem racionalmente. Tem mistérios aqui, e se você não tiver a revelação do Espírito Santo, você não vai entender. Por isso a gente tem que buscar a presença do Espírito Santo. Tem mistérios, mas Jesus falou: olha, para os outros eu falo por parábolas, para que eles vejam, vendo não vejam, e ouvindo não entendam. O profeta Isaías tinha dito isso, que assim seria. A palavra do Senhor ia ser um mistério não revelado para muitas pessoas. Mas espera aí, será que Deus não quer que você conheça a palavra? Será que o Senhor Deus não está interessado que você conheça a palavra, entenda os mistérios do reino de Deus e se converta e seja salvo?
Deus vai tirar você da zona de conforto hoje, em nome de Jesus. Não adianta só ficar frequentando a igreja. Jesus disse assim: desde os dias de João Batista até agora, é feito violência contra o reino dos céus, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Desde os dias de João Batista até agora, Jesus falou, até a chegada dele, é feito violência contra o reino dos céus, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Por que será que Jesus falou desde João Batista? Porque João Batista foi o primeiro que recebeu a mensagem da parte de Deus e a missão de preparar o caminho do Messias. Lembra? Foi João Batista, antes de João Batista, a palavra é a palavra de Deus, é a lei do Senhor, é os ensinamentos do Senhor, mas não se falava de reino de Deus. João Batista veio com a seguinte mensagem: o reino dos céus está às portas, arrependam-se, o reino dos céus está às portas, o machado já está colocado na raiz, e toda árvore que não der fruto vai ser arrancada. Então João Batista, ele começou a falar do reino de Deus, ou do reino dos céus, e Jesus disse, desde João Batista, é feito violência contra o reino dos céus, e aqueles que se esforçam, se apoderam dele. Para ser crente de verdade tem que se esforçar, tem que lutar, tem que batalhar. Não é esse negócio de falar, vou comprar uma camiseta de crente, vou frequentar a igreja de crente, vou comprar uma Bíblia de crente e já sou crente. Não adianta, tem que se esforçar. Deus fala que quando você me buscar de todo o coração, você vai me achar. Quando você me desejar de todo o coração, eu vou me revelar a você. Amém? Tem que se esforçar nas coisas espirituais, irmãos. Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, ou seja, uma hemorragia, há 12 anos ela tinha uma hemorragia, imagina como ela devia ser fraca. Não tinha transfusão de sangue, ela perdia sangue, se não me engano, há 12 anos. E ela falou, ali está o Salvador, ali está o Messias, e eu vou chegar até ele, porque se eu simplesmente tocar na orla da sua veste, eu sei que eu vou ser curada. Você quer ter uma fé dessa? Se eu simplesmente tocar na beira do manto de Jesus, da roupa dele, eu vou ser curada. Ela não falou se ele falar comigo, se ele der uma palavra, se eu der as mãos para ele. Ela falou, se eu pelo menos tocar na orla da sua veste, eu sei que eu vou ser curada. E ela se infiltrou no meio da multidão que se acotovelava, e quando ela tocou nas vestes de Jesus, nas vestes, Jesus parou tudo, falou, peraí, para, Jesus é demais, quando ele fala todo mundo para, quem me tocou? Quem me tocou? E Pedro, como assim, mestre? Como quem te tocou? Todo mundo está te tocando, Senhor, a gente está mal conseguindo fazer aqui a tua segurança. Isso já são falas minhas. Todo mundo está te tocando, Senhor. Não, alguém me tocou diferente. Saiu virtude de mim. Saiu virtude de mim. Quem me tocou? E aquela mulher trêmula falou, Senhor, fui eu. Ela tinha sido curada. Saiu virtude de Jesus. Tem que se esforçar. Você quer continuar sendo um crente morninho, frequentador de igreja, que abre a sua Bíblia de vez em quando? Continua. Só que no mundo espiritual você está brincando de crente. E o tempo está passando. Vai ficar brincando de crente. O reino dos céus é conquistado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Amém? Então, a palavra do Senhor é pregada, e as pessoas veem, mas não veem. Ouvem, mas não entendem. E tem sido assim, e continua assim. Porque só é revelado os mistérios para quem é discípulo. Discípulo é aquele que escolheu, fez uma escolha. Eu decido te seguir, Jesus, eu decido te servir.
eu vou abrir mão de algumas coisas para te servir. Para você ser discípulo de Jesus, você tem que abrir mão de algumas coisas. Jesus falou, não dá para servir dois senhores. Ou você serve a Jesus Cristo, o Rei dos Reis, ou você serve a Mamon, o Deus das riquezas. Não dá para servir a dois senhores, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. E quando você começar a se esforçar de verdade, os mistérios do reino de Deus vão começar a ser revelados. Amém? E Jesus então explicou isso para os discípulos, e aí então ele explica a parábola para os discípulos, e nós somos bem-aventurados, porque ele vai explicar para nós. E ele diz assim, então, no versículo 11, esta é, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus, e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Eu vou pedir para você prestar muita atenção nesse verbo ouvir. Essa parábola do semeador, na verdade, fala sobre ouvir o tempo todo. Jesus começa dizendo assim, quem quiser ouvir, ouça o que eu estou falando. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que eu estou falando. E esse ouvir, em hebraico, é Shema. Ouve, Israel, ouve e obedeça. Ouça e obedeça, né? Ouça e obedeça. Então ele fala assim, aquela primeira semente que caiu na beira do caminho e as aves do céu comeram, Jesus disse, olha, esses são aqueles que ouvem a palavra. Depois, vem na minha Bíblia fala o diabo. Na sua Bíblia fala diabo também? Vem o diabo e rouba, tira a palavra do coração, para que você não creia e se salve, porque se você receber a palavra e crer, você é salvo. Então o diabo vem e tira a palavra do coração. Na sua Bíblia fala diabo também? Ainda bem, irmãos, que não existe ainda a Bíblia politicamente correta, né? Porque do jeito que as coisas vão, daqui a pouco vão proibir. Não se pode mais falar de diabo. Misericórdia. O diabo vem e rouba a palavra, porque se a palavra entrar no seu coração e permanecer lá, e você crê, você é salvo. Então Jesus está dizendo que tem algumas pessoas e eu creio que tem gente que frequenta a igreja que está nessa situação. Porque quando você é salvo, uma transformação começa na sua vida. Tem que ter uma transformação. O Espírito Santo, quando entra na sua vida, as coisas começam a mudar na sua vida. Os seus valores, os seus princípios, as suas atitudes começam a mudar. Amém? Foi assim com você? Agora aquele que vem na igreja, recebe a palavra, antes de sair, o diabo vem e tira a palavra. Então não consegue crer, não consegue de verdade crer nessa palavra. Aí vai para a internet e vê umas coisas, aí lê uma revista que fala outras coisas, aí vê um outro programa que fala outras coisas na televisão, e não é salvo ainda, porque não crê ainda. Aí vem um outro dia, recebe a palavra, aí antes de sair o diabo vem e rouba a palavra de novo. Não crê, não se salva. Alguns que vieram aqui hoje, espero em nome de Jesus, se você que está aí assistindo essa palavra, uma palavra de Deus está sendo semeada no seu coração. Eu oro em nome de Jesus, para que nenhum diabo roube essa palavra do seu coração, porque se ela cair no seu coração, você der crédito a ela, lembra, não racionalmente, porque as coisas racionais não explicam as coisas espirituais. A Bíblia fala que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que creem é o quê? Salvação e poder de Deus. Se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu vou ser curado. Amém? Amém? Essa palavra é loucura para os que se perdem, mas é salvação e poder de Deus para os que creem.
É muito bom quando a gente passa por uma experiência muito séria. Enquanto você está passando não é legal, mas depois que você passou é bom demais. E eu falava, Deus, já que o Senhor me deixou vivo, então me deixa bem, porque eu quero fazer o dobro na metade do tempo. Pai, eu quero fazer o dobro na metade do tempo para o Senhor. Pai, eu quero fazer o dobro na metade do tempo. Eu acho que tanto eu falei que Deus falou, tá bom, filho, então vou te dar um coração novo. Aí você vai poder fazer o dobro na metade do tempo, né? Lembra quando eu falava, irmãos, eu vou com vocês para a África, mas eu não vou poder levar nem um carrinho. Eu vou só falar, põe ali, leva para lá. Acho que Deus ficou vendo esse filho aí. Tá bom, filho, recebe aí o coração, pode carregar bloco. Eu vou poder carregar bloco na África. Amém? Sai da zona de conforto. Mas aí Jesus continua dizendo, olha aqui no versículo... Então esses primeiros nem têm salvação ainda. Aí no versículo 13 Jesus fala, e aqueles que estão sobre pedra, esses são os que ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Apenas crê por algum tempo. Por quê? Ouve a palavra está sendo pregada, recebe com alegria, mas não tem raiz. Crê só por um tempo. Quando é que ele se desvia? No tempo da tentação. No tempo da tentação. Eu creio que esses são aqueles que ficam muito alegres, vêm na festa dos tabernáculos, falam, ai que bênção, eu vou voltar amanhã, eu quero ir para o encontro com Deus, a alegria, a palavra entrou na minha vida. Mas se você não começar a ter raiz na palavra, você não tem argumento contra Satanás, você não tem vida sólida espiritualmente. E quando vierem as tentações, Jesus fala, no tempo da tentação. Sabia que existe um tempo de tentação? Sabia que tem um tempo de tentação? Analise a sua vida, lembra como foi até hoje? Tem fases, parece que é uma calmaria espiritual, né? Está tudo bem, vento em popa. Vento em popa, como é que é o vento em popa? Proa é a frente, né, do barco, popa é atrás. Como que é vento de popa? Você vai de vento em popa. É quando o vento vem atrás, você solta a vela, eu antes velejava, né? Solta a vela e vai de vento em popa. Bênção. Não tem tentação, não tem tempo ruim, é só bênção. Oh, glória! Posso saltar uma muralha, posso pisar um exército. Aí quando vem o tempo das tentações, a Bíblia fala que Jesus foi tentado por Satanás no deserto, Jesus resistiu ao diabo, e a Bíblia fala lá em Lucas capítulo 4, que o diabo se ausentou por algum tempo. Existe o tempo de tentação. Fala para o teu irmão, tem um tempo de tentação. Tem um tempo de tentação. E quando chegar o tempo de tentação na sua vida, se você não tiver raiz na palavra, se você não for sólido na palavra, você para de crer, você deixa de crer e se desvia. É isso que Jesus está falando. Ele está desvendando os segredos do reino de Deus para a gente. E como é que você pode criar raiz na palavra? Por isso que a gente insiste tanto aqui na igreja. Participe da célula, palavra. Faz a escola de ministérios, recebe palavra. Faz o encontro com Deus, palavra. Tenha o teu momento diário com Deus, estudando a palavra. Palavra. Isso, a palavra limpa, a palavra liberta, a palavra vai te dar raiz. Quando chegar o tempo da tentação, você vai falar, Satanás, está escrito, sai em nome de Jesus. Amém? Raiz. Eu compartilhei com vocês, quando eu estava no meu tempo da tentação, lá no meu período de horas, infartando, e a palavra brotando, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, o Senhor me conduz a verdes pastos, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum.
Aleluia. E a palavra vindo, a palavra na hora da tentação, é a palavra que vai te fazer prevalecer. Amém? Se não, desvia. Esses são aqueles que não têm compromisso com Jesus. Recebeu a palavra com alegria, mas não tem compromisso. Deixa eu falar uma coisa séria para você. Se você tivesse compromisso com Jesus, você já teria se batizado. Que é a ordenança. Se você tivesse compromisso com Jesus, você estava fazendo a escola de ministérios. Eu não vou perder tempo. O que eu posso conhecer, Senhor, eu vou conhecer. Se você tivesse compromisso com Jesus, frequentando uma igreja em células, você estaria numa célula. Porque se Deus falou para essa igreja fazer célula, deve ter alguma razão. Deixa eu descobrir a razão. Indo na célula, né? Para receber palavra, para receber oração. Então, se você não tiver compromisso com Jesus, você pode estar nessa situação, que na hora da tentação da sua vida, o diabo te desvia. E as tentações geralmente são aquelas coisas... O diabo não é muito criativo, eu acho. Ele vai tentar sempre naquilo que já deu certo. O seu ponto fraco era a parte sexual, ele vai continuar batendo nessa tecla enquanto der certo. Prostituição na internet, prostituição lá no trabalho, homossexualismo, adultério, onde sempre deu certo, ele vai continuar tentando naquela área. O que mais que é a tentação? Álcool, droga, glutonaria, mentira, fofoca. Aonde deu certo, ele vai trabalhar nessa área. Quando vem o tempo da tentação, se você não tem raiz, você se desvia. Isso vai cair em nome de Jesus. Porque Deus está preparando para si um povo zeloso de boas obras. Deus está preparando para si uma igreja madura que vai enfrentar de frente Satanás e falar: Satanás, o reino dos céus está sendo estabelecido na nossa geração. Amém? Você toma posse disso? Aí Jesus continua, né? E os que estão, 14, e a semente que caiu entre espinhos, esses são, acho que é a maioria aqui, são os que ouviram e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição. Só para recapitular, a primeira coisa que acontece é aquele que recebe a palavra, o diabo vem e rouba a palavra, nem se salvou. O segundo, os cristãos, os que vão um pouco mais à frente, recebem a palavra, ouve e recebe com alegria, vai em frente, mas não tem raiz. Não estudou, não examinou, não se esforçou, não teve compromisso, não tem raiz. No tempo das tentações, para de crer e se desvia. É aquele crente que vai de glória em queda, glória em queda. A terceira categoria dos cristãos, e Jesus está falando de mistérios do reino de Deus, a terceira categoria são os que ouvem, vão adiante, mas de repente os espinhos, né, o que acontece? São sufocados. Sufocados pelo quê? Os cuidados ou preocupações, as riquezas e os prazeres da vida. E não dão fruto com perfeição. Uma outra versão explica assim: nunca amadurecem. Você já comeu um fruto que não está maduro ainda? É ruim, né? Ruim, não ruim, ruim. Fruto que não amadurece. Ontem, a gente comprou banana e ontem mesmo eu estava com tanta vontade de comer banana e eu não estava com cara que estava muito madura, mas parecia que estava madura. Estava bem amarelinha já, não estava ainda tão molinha, mas vou comer, estou com vontade de comer essa banana e não estava madura ainda. Como é que é a banana quando não está madura?
tem cheiro de banana, tem cara de banana, tem cor de banana, mas não é doce, né? É meio sonsa assim. Eu até falei, Kátia, amanhã vai estar legal. Hoje já comi 2, hoje estava legal. O fruto, quando não está maduro, não é legal. E Jesus fala que tem alguns crentes que nunca dão fruto com perfeição, nunca amadurece. Você já tem raiz, você já conhece a palavra, você já tem vivência cristã, já devia estar dando frutos, mas nunca amadurece. Por quê? Tem sempre alguma coisa sufocando. Sabe o que é, apóstolo? Eu estou numa fase de preocupações, problemas no lar. Então, aí não dá fruto. Aí encontra mais para frente, estou com preocupações. Com o que, irmão? Filhos. Eu me lembro que tem uma irmã que nem está mais na igreja, mudou para outra cidade. Mas que irmã, tadinha assim. Estava sempre com alguma preocupação. Ou era com o filho, ou era com o neto, ou era com as finanças. Tinha sempre uma preocupação. Sufocada por preocupações. Outros são sufocados por riquezas. Uau! Riquezas. Mas não é bênção riqueza? Riqueza é bênção desde que seu coração não esteja na riqueza. Sabe o que é, pastor? Eu não vou poder me comprometer com esse projeto, não vou poder me comprometer porque eu estou comprando uma casa nova e eu vou começar a ir para o sítio aos finais de semana. Não, é que eu estou envolvido agora na compra de um carro novo, então não está dando para eu dar atenção, mas depois eu vou dar atenção. Eu sei que a palavra é muito importante, eu vou dar atenção, mas é que agora eu estou numa fase que eu estou investindo as minhas riquezas, etc, etc, etc. Não é? Ou então é sufocado pelos deleites da vida, pelos prazeres da vida. Às vezes você vai ter que abrir mão do seu futebol, às vezes você vai ter que abrir mão do seu passeio, do seu programa, às vezes você vai ter que abrir mão de alguma coisa, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, senão vai ser sempre sufocado por alguma coisa. Amém, irmãos? Eu creio que a maior parte dos cristãos está nessa categoria. Muitos aqui já não são mais adúlteros, muitos já não são mais viciados em drogas, muitos aqui já têm cara de crente. E cadê os frutos? Jesus olha para você esperando encontrar fruto e não amadureceu ainda, Cuidado para não vir uma tempestade, uma geada, uma ventania e derrubar o fruto antes de amadurecer. Amém, irmãos? Não é legal isso, né? Esses frutos aí. Então, o versículo 15, Jesus fala da quarta categoria. E aquela semente que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Guardam a palavra no coração. Coração honesto e bom, coração obediente e bom. E dão frutos. Lembra que Jesus falou, quem quiser ouvir, que ouça. Eu creio que Jesus falou essa palavra para incomodar você, para tirar você da zona de conforto. Porque o que Deus espera, o que Jesus espera é que você dê fruto. Jesus falou, nisto é glorificado meu Pai, em que vocês deem fruto e o vosso fruto permaneça. Nisto é glorificado meu Pai. E aí, eu poderia pensar, que serão esses frutos? Tem basicamente duas interpretações. Esses frutos podem ser vidas. Daniel, por exemplo, falou que o fruto do justo é a árvore de vida, e aqueles que conduzem muitas vidas à salvação, vão refulgir como os astros na vida eterna. Então, uma interpretação seria que os frutos são vidas que a gente traz para o reino dos céus. Mas eu creio que nesse contexto aqui, o que Jesus está falando não é disso, não é de vidas.
João Batista falava assim: arrependam-se, porque o reino dos céus está às portas. O machado já está na raiz, e toda árvore que não der fruto, o Pai corta, arranca. E aí João Batista falava assim: produzam frutos dignos de arrependimento. Olha aí, produza frutos dignos de arrependimento. O que o apóstolo Paulo fala, que a Bíblia é viva? Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que mentia, não minta mais. Frutos dignos de arrependimento, frutos de justiça. Então eu creio que os frutos que Jesus está falando aqui, irmãos, são as nossas atitudes, a nossa mudança que tem que produzir algo. Você já é crente há quanto tempo? Quanto você já mudou? Até porque Jesus continua a parábola, dá uma olhada, no versículo 16. E ninguém acendendo uma candeia, eu sei que algumas Bíblias não tem esse e aí, mas quando aparece esse e, é porque o assunto está continuando. Jesus não mudou de assunto ainda, ele está falando sobre revelar os mistérios do reino de Deus, ele está falando sobre semente e frutos, e aí ele fala: e ninguém acendendo uma candeia a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, e nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis. Olha de novo, ele fala: cuidado com a maneira que você ouve, veja como você ouve. Porque a qualquer um que tiver, lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. Jesus fala que a luz deve iluminar. Então os frutos que você deve começar a produzir, deve amadurecer, tem que aparecer os frutos. Jesus fala: olha, ouça com cuidado, porque aquele que tem vai receber mais. Lembra que Jesus falou: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Todo ramo em mim que não der fruto, o Pai vem e corta. Mas todo ramo que estiver em mim e der fruto, o Pai vem e limpa, poda, para que produza mais fruto. Por isso ele fala: aquele que tem, mais lhe será dado. Você já está dando fruto, já está produzindo fruto, você já tem mudança no seu caráter, você é honesto agora, você é mais paciente, você é mais sábio, você já está dando frutos, o Pai vem e limpa para que você dê mais fruto. E aquele que não tem, até aquilo que parece que tem, será tirado. Você já pensou alguém que já é crente há 10 anos, 5 anos, 15 anos, já conhece a palavra e não está dando fruto ainda? Lá no seu trabalho você não mudou ainda, lá no seu lar você não mudou ainda, na igreja você ainda não ajuda para valer, o fruto nunca amadurece. Já pensou? Mas você já conhece a palavra o suficiente para criticar, para questionar. Como eu já sou crente há muito tempo e já prego há muito tempo, eu conheço esses irmãos de longe. Às vezes, quando você está pregando a palavra, você percebe que tem pessoas bebendo a palavra. Eu fico assim quando estou recebendo a palavra. Fala comigo, Senhor. Mas tem algumas pessoas que você está pregando a palavra e ele te dá um olhar cinzento, um olhar incrédulo, é um paredão de concreto. Ele às vezes até faz assim. E aí ele debruça seu olhar para a palavra. E aí ele começa a folhear a palavra, enquanto a pregação está acontecendo, e aquele irmão está ali na palavra, compenetrado, tendo o seu próprio culto particular.
De vez em quando ele dá um olhar para você como quem diz, bobinho, continua falando aí do Espírito Santo. Continua falando do semeador. Eu estou lendo aqui Apocalipse. Cadê os frutos? Sai daqui, vai para casa na sua biblioteca. Cadê os frutos? Aquele que pensa que tem, até o que acha que tem, vai ser tirado. O machado já está colocado na raiz. Toda árvore que não der fruto, o Pai vem e arranca. Por isso Jesus falou, olha, veja como você ouve. E ainda tentaram confundir, porque ainda disseram assim, foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão, versículo 19, e foi-lhe dito, estão lá fora tua mãe e teus irmãos, e querem ver-te. Mas respondendo ele, disse, versículo 21, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. E aqui termina o ensinamento. Esse ensinamento é todo a respeito de ouvir e praticar. Ouvir e executar. Veja como você ouve. Quem quiser ouvir, ouça. Ouça e pratica. Então, em nome de Jesus, que o Espírito Santo ative você. Vai dar fruto. Eu não creio que seja por acaso que o modelo que Deus tem dado de igreja é uma igreja com muitos ministérios. A Bíblia fala que Jesus, quando desceu ao Hades, depois subiu aos céus, está lá em Efésios, ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ele te deu dons para servir. Irmão, aquilo que você faz bem, pode fazer bem para alguém. Aquilo que você sabe fazer bem, porque Ele te deu, pode fazer bem para alguém. Está na hora de você arregaçar as mangas. Nem todo mundo vai ser do louvor, nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo vai cuidar das crianças, mas cada um tem um lugar no reino de Deus. Frutos. Amém? Completando, eu queria pedir para você abrir comigo em Deuteronômio 15, 8. Deuteronômio 15, 8. Ainda falando sobre frutos. Eu vou ler 7 e 8. Deuteronômio 15, 7. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, existem pobres entre nós, na nossa cidade, na nossa sociedade, tem pobres? Tem, né? Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas portas, na tua terra, que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão que for pobre. Antes, lhe abrirás de todo a tua mão, e livremente lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Sabe que essa é a vontade de Deus? Deus quer que todos os seus filhos, que todas as pessoas tenham pelo menos o que baste para as suas necessidades. Quais são as necessidades básicas de alguém? Comida, alimento, ajuda para medicamentos, se Jesus não curar. Não é, irmãos? Às vezes alguns utensílios básicos, às vezes um berço, vai nascer um nenenzinho, não tem nenhum berço. Necessidades básicas. Quando houver alguém entre você com essas necessidades, abra a tua mão e ajude. Você está aí comigo? Nós crentes, os crentes fazem muitas boas obras? Você acha que os espíritas fazem mais boas obras do que nós? Câmera, aqui a gente falou assim, muito timidamente, mas a gente falou isso, não foi?
Ah, mas eles fazem boas obras porque eles têm uma intenção, porque a intenção deles é o negócio do karma, né? Porque reencarna, então eles aprenderam que para eu ter uma reencarnação melhor da próxima vez, eu tenho que melhorar o meu karma, então eu vou ser bom, vou fazer boas obras, que daí quando eu morrer e reencarnar, eu reencarno melhor. Isso não é bíblico, isso não está na Bíblia. Mas eu não perguntei por que eles fazem boas obras, eu perguntei, eles fazem mais boas obras do que nós? Fazem. Eles creem em Cristo também, com algumas coisas que não estão na palavra. E os católicos? Os católicos fazem mais boas obras do que os evangélicos? Hein? Eu acho que sim, hein? Eu sei que tem a pastoral do menor, tem a pastoral do do preso, tem a pastoral do... Eles têm trabalhos sociais, tem aquele trabalho bonito que eles fazem com as criancinhas que pesa, né? Ajuda a alimentar, ensina a fazer alimento com casca de legumes. Tem os outros que visitam lá as crianças lá na Praça da Sé, tem os outros que visitam os presos, tem um monte de trabalhos. Ah, mas eles fazem os trabalhos por causa disso, eu não sei porque eles fazem, mas eu sei que eles fazem. E a gente está na igreja. E não é capaz nem de dar o dízimo no gasofilácio. Misericórdia. Deus tem que acordar a gente, irmãos. Quando houver algum pobre no meio de ti, e você vê que ele está passando necessidade, não negue, não endureça o teu coração, nem feche a tua mão, abre de toda a tua mão, livremente, dê tudo que lhe baste para a sua necessidade. O problema é que a gente acostumou, sabe o que? Não, o Estado faz isso. O Estado tem que fazer isso, né? Ajudar o necessitado, o governo devia fazer. Ensinar as crianças, o governo devia fazer. Ei, quantos de nós, de repente, não podia começar a dar aula de reforço escolar para as crianças? Quantos de nós não podia... não, mas o governo deveria fazer. O governo. Quando Deus deu o seu estatuto para o seu povo, Ele não falou que o governo faria, Ele falou, a sociedade vai fazer. Vocês, a sociedade de Deus vai fazer. Que não haja injustiça. Vocês vão fazer a minha justiça, Deus falou. Amém? Isso, vocês vão exercer a minha justiça. Se vocês veem alguém precisando, vocês ajudam. Isso é fruto também. Isso é fruto. Talvez a gente tenha que começar se convertendo, pelo menos, porque a gente está trazendo o Egito com a gente. Quantos aqui trouxeram o Egito? A ganância, o egoísmo, a vaidade, e se tornou crente, mas trouxe o Egito consigo. Então é incapaz até de entregar a Deus o que é de Deus, falando de gasofilácio, quanto mais de dar o seu tempo, os seus dons, os seus talentos, as suas coisas para ajudar as pessoas. Isso vai cair em nome de Jesus. Amém? Eu quero ler o último versículo antes da gente profetizar uma mudança na nossa vida, que está em Deuteronômio 18. Deuteronômio 18. Tem aqui um outro princípio eterno do reino de Deus. Deuteronômio 18, versículo 17. Não, perdão, é Gênesis, quando Deus fala com Abraão. Gênesis 18, 17. Disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Amém? Lembra? Em ti, Abraão, serão benditas todas as nações da terra. E nós sabemos que lá no Novo Testamento, na Nova Aliança, fala que nós somos a descendência de Abraão, que é o nosso pai na fé.
Você se considera descendente de Abraão? Nele, todas as famílias da terra seriam abençoadas, e nós somos abençoados. Aleluia! Então Deus fala assim, olha, eu não vou ocultar nada de Abraão, do que eu faço, porque certamente ele vai ser uma grande e poderosa nação. E uma vez eu falei sobre isso, pouco tempo atrás. Qual é o tamanho da nação de Israel? 7 milhões de habitantes. Israel tem 7 milhões de habitantes. É uma poderosa nação, mas é uma grande nação? 7 milhões de habitantes? A cidade de São Paulo tem 12, 13 milhões de habitantes. Quando Deus fala, ele será uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, lá em Efésios capítulo 2, fala que em Cristo não há mais grego, nem judeu, nem grego, nem bárbaro, nem sábio. Cristo é tudo em todos. Deus está fazendo uma grande e poderosa nação sobre a terra, a nação dos cristãos. Amém? Agora olha só o que Deus fala. Porque eu o tenho conhecido. Eu tenho conhecido Abraão. Eu conheço Abraão. Eu sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor. E Abraão fez isso. Ele ensinou Isaac, que ensinou Jacó, que ensinou José, que foi ensinando cada um a guardar o caminho do Senhor. Como? Para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. O que a gente tem que ensinar para os nossos filhos? Ensinar com as nossas atitudes, agir com justiça e juízo. Isso é guardar o caminho do Senhor. Guardar o caminho do Senhor é agir com justiça e juízo. Alguém tem uma outra versão da Bíblia, em vez de justiça e juízo? Tem, né? Como é que está na sua? Tem uma versão que explica, porque eu não entendo muito bem quando eu li a justiça e juízo, mas tem uma versão que fala caridade e justiça. Amém. Caridade e justiça. E aí nessa hora vale a pena ir lá para o hebraico, né? E no hebraico esse caridade é tzedaká. E esse juízo é mishpat, né? Que Deus fala que o seu povo deve praticar o caminho dele. E o caminho dele é caridade e justiça. Então, por exemplo, a gente deve viver isso e ensinar para os nossos filhos. O que é justo, justiça é justiça. Não é porque a pessoa tem mais dinheiro ou menos dinheiro. O que é certo, o que é errado. Isso é justiça. Amém? Isso é justiça. E a caridade, essa tzedaká, lembra que a gente fala que Yahvé tzidkenu, Deus é a minha justiça. Mas só que esse tzedaká é mais do que só justiça, é caridade. É quando Deus libera o seu favor, a sua bênção. Quando a gente entende que todas as coisas são de Deus, tudo é de Deus, e eu ajudo uma pessoa, na verdade é Deus ajudando, porque eu estou ajudando, estou dando do que é meu. Não, mas o que é seu veio dele. Então quando eu faço bem para alguém, eu estou praticando a justiça de Deus, a caridade de Deus, é a tzedaká. Amém? Quando eu dou R$100 para você, porque eu estou devendo R$100, então eu estou fazendo justiça. Mas se eu dou R$100 para você e você não me deve, então isso é a caridade de Deus. Não é que eu estou fazendo bem. Eu só tenho esses R$100 porque Ele me deu, e Ele me deu para poder dar para você. Então você está recebendo a justiça dEle, a caridade dEle, isso é tzedaká. E Deus fala, eu sei que Abraão vai ensinar isso para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos, e eu estou colocando na terra uma grande e poderosa nação que vai guardar os meus caminhos, uma nação que vai praticar justiça e caridade. E aí a Bíblia fala que nós temos que fazer o bem a todos, primeiro aos da família da fé.
mas a todos. Então que Deus comece a quebrantar todo o coração duro, egoísta, para que a gente comece a ser o povo que Deus espera que a gente seja. Amém? E quando a gente falar, irmãos, a gente vai fazer um trabalho comunitário, mas nós só temos 50 vagas. Ei, marca o meu nome primeiro. Já pensou que lindo quando chegar isso aí? Amém? Você sabe que o povo de Deus é um povo diferente. O povo de Deus, que Deus estava preparando lá no deserto, quando eles estavam no deserto, e Moisés estava no monte e demorava e não descia, passaram 40 dias, o povo se corrompeu, se perverteu e falou, Arão, olha, faz um bezerro aí, um bezerro de ouro para nós, porque a gente não sabe se Moisés vai voltar. Eles lembravam do Egito, no Egito tinham deuses, eles queriam um deus, bezerro de ouro. E aí Arão falou assim, então olha, cada um de vocês traz o que você tiver, pingentes, brincos, pulseiras, colares, tudo que vocês tiverem de ouro, tragam, para a gente fazer o bezerro de ouro. O que eles fizeram? No deserto, eles conseguiram ouro suficiente para fazer um bezerro de ouro. Quanto ouro precisa para fazer um bezerro de ouro, irmão? Eu acho que não deve ter sido um bezerrinho de tipo chaveiro. Não deve ser tipo um chaveiro, esse bezerro de ouro. Eles arranjaram ouro para fazer um bezerro de ouro. Eles deram. Para fazer a coisa errada. Mas deram. Depois, mais para frente, quando Moisés falou, Deus disse que nós vamos levantar um tabernáculo para Ele. Lembra o tabernáculo de Moisés? E eu preciso de utensílios para o tabernáculo de Moisés. Ouro, cobre, tecidos, prata. E ele falou tudo o que precisava. O que o povo fez? O povo começou a dar, trazer, até que Moisés falou, passem uma ordem que ninguém traga mais nada, porque já tem suficiente, já está sobrando. O povo de Deus não tem o coração endurecido, o povo de Deus está pronto para dar. Eles deram até para a coisa errada, depois eles deram para a coisa certa, para o tabernáculo. Que Deus possa converter os nossos corações duros para a gente começar a dar fruto. Amém? Então você entende? O fruto não é só dar financeiramente, o fruto também é você se doar, você se dar, você querer ajudar, você querer participar. Essa é a semente que cai em solo fértil e produz a 100 por 1. Eu sonho com uma igreja assim. Porque a gente já viveu aqui nessa igreja um tempo que essa igreja tinha quase 2.000 membros e depois morreu. Morreu. Quando o pai veio, falou, deixa eu ver quem não tem fruto. Corta. Não amadureceu. E agora Deus está levantando uma nova geração. Eu profetizo, você faz parte de uma nova geração. Aquele que tem fé, que não tem o coração endurecido, que vai praticar a caridade e justiça de Deus, que vamos nos levantar em ministérios, vamos levantar. Amém? Você toma posse? Vamos ficar de pé, irmãos? O Senhor estendeu sua mão.